Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar a falar para vocês que nós estamos começando uma jornada nova, então nós vamos começar com uma série de episódios de conteúdos muito interessantes para vocês e será o nosso seriado da marcenaria detalhada. Então, nesse seriado, o que a gente vai ver, a gente vai falar, compartilhar, trocar ideias sobre por que projetar marcenaria, a importância de projetar marcenaria, o que é que este projeto de detalhamento de marcenaria vai fazer na sua vida por você, como que você vai alavancar os seus projetos, vai alavancar o seu escritório, vai alavancar a sua mentalidade dentro do seu escritório, do seu nicho, seja você arquiteto, design de interiores, engenheiro, curioso, não importa, né? A marcenaria detalhada, ele tem o intuito de comentar, de trazer, da gente debater sobre os diversos pontos que compõem esse universo da marcenaria, do projeto de detalhamento de marcenaria. Então, aqui é o local para a gente comentar todas essas possibilidades, comentar todas essas ideias, para a gente trazer, ventilar, jogar para cima tudo que a gente precisa aprender para melhorar, aperfeiçoar, criar projetos de detalhamento de marcenaria para nos tornarmos especialistas, autoridades e reconhecidos no nosso mercado. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, profissional que atua na área do projeto de detalhamento de marcenaria há mais de 20 anos, então tenho 21 anos de formada, 28 anos de atuação no mercado. E o episódio de hoje, ele é o episódio 1 e ele vai se chamar O Caminho para a Criatividade. Sim, o nosso tema hoje é o que é a criatividade? Gente, criatividade, ela é muito além do que a gente imagina, do que inventar uma roda. Há muitos anos atrás, a gente podia dizer, né, no início dos séculos, que a internet foi uma criatividade, que você ter uma roda foi passo de uma criatividade, que você juntar 2 ou 3 elementos que não comunicavam era criatividade. Mas a criatividade vai muito além disso. A criatividade não é você inventar algo que ninguém nunca viu. Então, todos esses elementos que eu acabei de citar aqui para vocês eram situações em que eram totalmente inovadoras. Então, atribui-se hoje, gente, muito comum atribuir que a criatividade é um ato de inovação, tipo, algo que nunca se fez. Claro que é também, não vamos negar, a gente tem noção de que aquilo que nunca foi criado, que não existe e que é criado a partir de um momento, ele é uma inovação, ele é fruto de uma criatividade de uma pessoa, óbvio isso. Mas não é só isso. Não é só inventar a roda, como eu costumo dizer. Eu não preciso inventar a roda, eu não preciso inventar a eletricidade, nem preciso inventar o computador, a internet, a luz, para que eu seja uma pessoa criativa. Dar novos usos ou apresentar de formas diferentes algo que já existe no mercado, algo que já é comum de se utilizar. Então, quando eu dou um ressignificado, quando eu consigo agregar mais uma utilidade, mais uma funcionalidade, mais uma praticidade, aquilo que a gente já utiliza, isso sim é criatividade. Quando eu crio algo de funcionamento, né, para atender a minha necessidade, a minha urgência, a minha carência, com elementos que já são normais, conhecidos do mercado, mas que não têm propriamente dito, né, o uso específico para aquilo dali, então eu estou sendo criativo. E eu posso dar um exemplo muito prático para a nossa área de atuação, que no caso é o da arquitetura e da construção, do design, que é a marcenaria. A marcenaria, ela sempre foi conhecida como sendo algo para a gente guardar itens. A gente está guardando algum elemento, a gente está acomodando, né, alguns outros pontos que a gente tem dentro da nossa casa, do escritório. Ele tem uma função muito prática, muito direta, né? Mas quando eu utilizo a marcenaria, né, desenvolvo projetos de marcenaria
e que eles extrapolam a simples função de guardar, eu estou sendo criativo, sim, através do projeto de marcenaria. Então, criatividade é isso. É quando eu pego algo que já me é conhecido, já é conhecido da nossa vivência, da nossa utilização, e consigo dar novos significados, novos usos, agregar mais alguma funcionalidade a esse elemento. Então, a criatividade, por si só, vamos dizer assim, por definição, ela é isso. A gente fala, quando eu estou aqui falando para vocês do que é criatividade, eu quero dizer que não só de inventar o extremamente novo, mas de olhar, ampliar o horizonte da minha mente, do meu desenvolvimento e abrir a mente, abrir o meu olhar para utilizar aquilo que eu tenho de ferramenta de forma inovadora, nova, capaz de solucionar com aquilo que eu já tenho, sem precisar esperar uma nova tecnologia chegar para que eu possa resolver alguma situação que eu deseje. E essa criatividade, ela pode ser tanto aplicada no nosso lado profissional quanto no nosso lado pessoal. Mas eu quero trazer, obviamente, para o nosso lado profissional. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é um projeto de marcenaria criativo? Bom, baseado no que eu falei, que é usar de forma diferente, o que é um projeto criativo de marcenaria? Não é aquele projeto que faz algo totalmente inusitado no sentido, assim, inovador, né? Tipo, rompi barreiras, rompi paradigmas, assim, desconstruir totalmente uma ideia que se tinha da marcenaria e trouxe uma nova realidade, tipo, inventei uma nova marcenaria. Não, um projeto de marcenaria, para ser característico, né, considerado um projeto criativo, ele não necessariamente precisa ter esses elementos ou desse jeito. Senão, isso, né, impediria que a maioria das pessoas criassem, né? Eu não me sinto à vontade em dizer que eu vou romper os paradigmas, inventar uma nova forma de se construir a marcenaria, né? De desenvolvê-la. Não, eu não me sinto, hoje pelo menos, eu não me sinto confortável em dizer para vocês que eu vou inventar uma nova marcenaria, um novo modo da gente construir. Não. Eu faço projetos criativos e nós fazemos projetos criativos usando aquilo que a gente já tem. As características que vão me dizer se esse projeto de marcenaria é criativo ou não é a quantidade de soluções que eu consigo trazer através dele. Resumidamente, são quanto mais você soluciona, quanto mais você resolve, quanto mais você consegue adaptar, quanto mais você consegue resolver uma situação ou acomodar algo ou trazer, né, de facilitar a vida da execução, isso é um projeto criativo. Quanto mais eu agrego valor àquilo que já existe na marcenaria. Como eu já falei algumas vezes, marcenaria é um item construído. Ele é construído de pequenas peças de MDF. Ela não é uma peça totalmente maciça, eu não estou pegando uma tora, uma árvore, né, na natureza, trazendo para dentro da fábrica e esculpindo ela. Já usamos isso já foi utilizado. Existem algumas fabricações que são isso, que ainda fazem, mas não é dessa que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de uma marcenaria que a gente coloca dentro da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso escritório, do nosso consultório. Então, são construídas através de placas de MDF. E essas placas de MDF, elas são cortadas, manipuladas, pintadas ou não, laminadas ou não, vernizadas ou não, topeadas ou não. Então, isso tudo é a construção da marcenaria. Então, quando eu pego a marcenaria que está sendo essa construção e eu consigo utilizá-la de forma a solucionar alguma demanda do meu cliente ou alguma demanda do mercado, de forma que eu tenho esses elementos a meu favor, eu estou sendo criativa. Então, eu pego aquela que é básica e eu consigo trazer uma característica nova, seja de agregar dois elementos que não necessariamente andariam juntos, vamos dizer assim, granito com MDF, quando eu consigo trazer, né, dois elementos bem distintos, onde um, teoricamente, você utiliza para revestimento, e aí eu trago ele para dentro da marcenaria e faço esse casamento,
eu estou sendo criativa. É uma característica de um projeto de marcenaria criativo. Este é um dos elementos que eu posso dizer que você está sendo criativo. Quando eu consigo trazer um elemento que seja de fixação ou de uma ferragem que tem uma função muito clara, né? Que é fazer a nossa marcenaria funcionar. Quando eu pego algum desses elementos e consigo transformá-lo em algo que seja de design decorativo ou que seja de sustentação além de funcionalidade, eu também estou fazendo uma marcenaria, um projeto de marcenaria criativo. Então, o que caracteriza o nosso projeto, se ele é ou não mais criativo que A ou B, é a forma como a gente aplica, como a gente soluciona ele. Então, algumas soluções, elas vão nos dar essa característica e vão determinar se o teu projeto, ele está sendo criativo ou não. Se você está sendo criativo ou não. Então, essa é a forma da gente identificar projetos que são criativos. Não é nada de, como eu já falei, de inventar a roda, tá? Então, a gente aqui está traçando vamos dizer assim, um raio-x do que é a criatividade dentro do projeto de marcenaria. Para que a gente consiga entender, extrair da melhor maneira, extrair o melhor para a gente trazer para dentro dos nossos projetos de detalhamento. E por que é importante eu desenvolver essa criatividade? Por que é tão importante eu desenvolver projetos que são criativos? Desenvolver projetos que possam ser considerados criativos, ou dizer que eu faço uma marcenaria criativa, né? A importância disso é que quanto mais você se elabora, desenvolve, né, produz um conteúdo, né, um projeto que se destaca pela sua criatividade, pela forma como você utiliza, pela inquietude do seu pensamento que está ali mostrando no projeto que você é tão inquieto que você consegue dar novas formas, utilizar de novas formas, você não se limita, você não se limita a utilizar como todo mundo usa. Isso vai te trazer autoridade no mercado. Hoje em dia a gente tem muito, né, de todo mundo, essa questão de mídia, de redes sociais, todo mundo busca, né, uma busca incessante com autoridade. Ah, eu quero ser autoridade no meu mercado, no meu nicho, naquilo que eu faço. E olha-se para a autoridade como sendo quantos posts, quantos likes, quantos reels, quantas dancinhas, quantas musiquinhas, quanto que você está fazendo de tráfego pago, ou essas coisas todas. Mas esquece-se um princípio básico, que para se construir uma autoridade, você tem que ter uma produção de conteúdo de qualidade. Você tem que ter algo que fale e que chegue antes de você do que o seu Reels, ou que a sua musiquinha, ou a sua dancinha, ou o engajamento que quer que seja. Então, a autoridade, ela é construída através daquilo que você produz. E se nós aqui estamos falando de projeto, né, de arquitetura de interiores ou de engenharia, mas que a gente está falando de detalhamento de projeto de marcenaria, então é o teu projeto, tem que ser de autoria, né, uma autoria única. Da onde a gente traz, né, a autoridade, é uma autoria única. E o que vai te trazer essa autoria única? Criatividade. A criatividade vai te trazer essa produção personalizada, produção única, essa produção assim muito particular, muito característica, que vai ter o teu traço, a tua forma, o teu estilo, as características que você vai trazer, que você vai sempre imprimir. Então, isso é o que vai te trazer autoridade. E essa autoridade, ela começa a partir da sua produção. O teu produto, aquilo que você produz, sua produção intelectual, né, e que é apresentada através do teu projeto, da tua ideia, é ela que vai te trazer essa autoridade. E essa autoridade, muitas vezes, ela vem através da criatividade que você passa nos seus projetos. Projeto de marcenaria não é nada além do que técnica, criatividade e muita prática. Entender da criatividade vai lhe trazer autoridade no mercado.
Muito do que você vai trazer também, além de autoridade, né? Com a autoridade, além não, com a autoridade, você vai ser requisitado. A partir do momento que o teu mercado, o local, o teu nicho, aonde você se posicionar, ele entender que você é a pessoa que produz os projetos de marcenaria mais criativos, mais personalizados, as pessoas que gostam dessa personalização, dessa exclusividade, elas vão vir atrás de quem produz esse tipo de produto. E não se engane, as pessoas amam uma exclusividade. Ninguém quer ter a casa igual a do vizinho, da mãe, do pai. Não quer. Por mais que não vá brigar com alguém, né, se tiver, mas as pessoas não querem. Vou contar um caso muito curioso, que é para a gente poder entender como é que é a cabeça do ser humano meio que funciona. Eu recentemente, não, um ano atrás, mais ou menos, eu fui desenvolver um projeto para uma pessoa, e essa pessoa me apresentou, como sempre, né, no briefing, a gente pede para que eles tragam referências. Referência não é cópia, tá, gente? Referência. Aquilo que você gosta, para que a gente possa fazer uma leitura do estilo que a pessoa, né, gosta. Porque muitas vezes a pessoa não consegue explicar com palavras, e aí fica difícil da gente poder perceber. Então, nessa busca, nessa pesquisa por referências, uma das referências que ela me trouxe, que essa pessoa me trouxe, era uma marcenaria assim muito bonita e tal, e era toda na laca cinza. Tinha alguns elementos, alguns elementos construtivos que eu identifiquei como sendo do gosto dela, dessa pessoa particular, mas tinha muito forte a cor da laca. E na produção, eu fui produzindo, né? Não é nada copiado, mas eu entendi dentro da necessidade dela, da proposta, entender nesse estilo. E um dos elementos que eu acabei trazendo foi a cor, né? Que estava muito forte nessa referência. E qual não foi a minha surpresa quando eu apresentei a cor? A única coisa que ela não gostou foi a cor, quando eu apresentei o projeto. E eu jurava que era isso que ia fazer toda a diferença, que ela ia amar. E não era. E aí, nesse momento, quando ela falou da cor, eu fiz algumas outras perguntas, né, na verdade, para checar por que ela não estava gostando daquela cor. E ali eu entendi, naquele momento, que a referência que ela me trouxe não era o que ela queria, aquilo que estava naquela casa daquela pessoa. Ela queria a atmosfera que aquilo ali estava trazendo para o espaço. Ela queria a vida, a vivência que ela via, né, em volta daquilo dali. Ela não queria aquele objeto da marcenaria que ela me mostrou. Ela queria a sensação, a emoção que estava sendo transmitida, né, nos vídeos que ela tinha visto, etc e tal, sobre aquela sensação. Então, assim, a emoção, o status, né, porque era muito bonito, muito elegante, muito sofisticado, era a emoção que ela queria e não aquela cópia. Então, quando eu não mudei o projeto, eu simplesmente troquei a cor e trouxe um elemento que conseguiu juntar tudo isso que ela queria, da emoção, da sensação, do conforto, do aconchego, que é a madeira. Quando eu troquei só o acabamento, ela aprovou sem nem piscar. Então, quando a gente fala que cliente, ele não quer exatamente aquilo que está ali, ele não quer cópia, ele não quer exatamente igual da casa do outro, ele não quer. Ele quer a sensação, ele quer a emoção. E é isso que nós temos que pensar. Então, quando você for procurado para fazer um projeto de detalhamento de marcenaria com personalidade, criatividade, é isso que você tem que ter em mente. É nisso que você tem que se basear para desenvolver todo o seu repertório, todas as suas ideias, o conceito dessa marcenaria, o conceito desse projeto, porque ele vai ser projetado para alguém. Então, por que detalhar? O motivo, é o ser procurado por conta dessa particularidade, dessa característica, de ser reconhecido, de ter um talento reconhecido, de ter uma habilidade reconhecida.
E, obviamente, não se engane que quando você tem essa habilidade reconhecida, quando você tem autoridade estabelecida, você tem lucro. A sua lucratividade, ela vai aumentar. Entender fazer projetos de marcenaria com criatividade, porque ela vai me trazer lucro, lucratividade. Ninguém está aqui trabalhando de graça, por hobby. Gostaríamos, mas não estamos. Então, a lucratividade, o lucro, vamos pensar como empresários, ele vem quando a gente produz, a gente vende um serviço e é bem remunerado por ele. Ou quando você tem um valor de ticket pequeno e vende ele numa larga escala. Mas isso também é uma forma de ser bem remunerado. Não se engane. Não é porque você tem um ticket pequeno que você está sendo mal remunerado. Você é tão bom no que você faz que você consegue fragmentar o teu produto para que ele tenha um ticket pequeno e ele consiga rodar com muita agilidade. Então, criatividade vai te trazer lucratividade. Não se engane, é uma lucratividade que é o que vai fazer você rodar dentro do teu escritório. Vai rodar o seu escritório, vai te dar autoridade. A autoridade, uma coisa leva a outra. A autoridade leva você a ser reconhecido, a ser procurado. Ser procurado te leva a você ter mais projetos, poder cobrar mais. Com isso, você vai faturar mais, vai lucrar mais. E aí, à medida que você vai fazendo esse trabalho, você aumenta a sua autoridade. E aí, você aumenta. E com isso, você vai girando o teu escritório. Então, a criatividade te permite isso. É um dos motivos, né? Uma das possibilidades que você tem ao se tornar uma pessoa criativa, ao entender a criatividade e aplicá-la dentro do projeto de marcenaria, do detalhamento do teu projeto. Você pode estar se perguntando assim, tá, Gabriela, como é que você descobriu tudo isso? Levei muitos anos, gente. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, tipo uns 15 anos atrás, quando eu comecei a entender que eu precisava me qualificar. Deixa eu só contextualizar vocês. Detalho marcenaria, eu comecei a projetar e detalhar a marcenaria à mão, quando não se existia nem computador, nem AutoCAD, nem muito menos SketchUp para fazer modelagem. Então, era tudo desenhado à mão. E naquela época, eu era muito, 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 muito inocente. Muito, vamos dizer assim, sem visão. Eu era uma pessoa totalmente... deixava a vida me levar. Então, eu só desenhava. Eu não me preparava. Tudo bem, um pouco por conta da minha formação, né? Eu estagiei num escritório maravilhoso que me ensinou tudo sobre a técnica. Mas não me ensinou sobre planejar e sobre alguns cuidados com essa técnica, porque não era assim tão 100% perfeita. Então, quando eu passei a ter o meu próprio escritório, eu passei vários apertos. E eu entendi, eu me achava a pessoa mais criativa do mundo, só porque eu combinava umas cores bacanas, umas coisas legais, porque eu sabia detalhar muito bem. Só que a técnica pura, ela não é criatividade. A técnica é ferramenta para explicar a tua criatividade. Sem ela, você não explica o que você quer criar, mas sem a criatividade você não tem o que desenhar. Então, eu achava que por ser muito técnica, muito boa mesmo, eu era muito criativa. E eu não era. E quando que essa ficha começou a cair na minha vida, foi quando eu comecei a fazer projetos muito medianos, quando eu não consegui encantar os meus clientes e quando eu comecei a não ter clientes. Quando eu parei de ter clientes, que era o meu escritório próprio, então eu vi que a criatividade era o que estava me faltando, porque eu não conseguia ter uma expressão bacana. E aí faltou cliente, faltou faturamento, faltou dinheiro, faltou muita coisa. Eu me vi assim num momento da vida onde no início de carreira de escritório próprio, em que eu não tinha uma carteira de clientes, eu não tinha estabilidade, eu não era procurada porque não era reconhecido, porque eu não tinha uma característica própria, eu ainda não tinha descoberto. E com isso eu comecei também a cometer alguns erros, né? Por conta dessa falta de criatividade.
Porque a falta de criatividade, ela vai levar você a querer copiar o que está acontecendo no mercado. Isso é um dos nossos maiores erros. Se você comete esse erro, gente, pelo amor de Deus, para nesse momento. Porque copiar, primeiro que é plágio, é errado, é antiético. E segundo, que não vai te trazer nenhuma autoridade, nenhum reconhecimento, porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Em algum momento, isso cai, esse castelo desmorona. Você está construindo uma imagem, uma identidade sobre uma areia que é fofa. Você não está construindo sobre uma rocha. Então, esse é o jeito mais que errado que você pode pensar em desenvolver a tua criatividade, que é copiar de alguém. Não existe, não vai dar liga, não vai ficar sólido. Isso não vai ser sólido para você, entendeu? Isso não vai ser sólido, mas nem mesmo. Em algum momento isso vai ruir, desmoronar e a tua carreira volta a estaca zero. Então, eu passei por isso, eu não desejo isso para nenhum de vocês, porque não é legal. Então, a criatividade, ela precisa ser desenvolvida para que a gente desenvolva todas essas habilidades e para que a gente vá construindo essa carreira, que a gente vá construindo tudo isso, né, de uma produção única, de uma produção personalizada, autêntica, uma produção autêntica com a tua característica. Porque eu sei que você tem uma característica, eu sei que você tem autenticidade. E aí você pode estar nesse momento perguntando assim: ah, Gabriela, mas eu não sou uma pessoa criativa. Como é que eu vou desenvolver projetos de marcenaria de forma criativa, sendo que eu não sou uma pessoa criativa, sendo que eu sou comum. Eu sou uma pessoa comum, mediana, eu não sei nem aonde que isso pode. Acho que as pessoas que são criativas, elas nasceram com um dom. Criatividade é um dom e eu não tenho esse dom. Então eu quero te falar, não, mas criatividade, ela é adquirida, é habilidade adquirida. Eu tenho certeza que você tem um olhar, você que fez arquitetura, ou design, ou propriamente engenharia, você tem um olhar para aquilo que é de criativo. Você consegue identificar, você consegue apreciar, você consegue enxergar onde estão as criatividades, onde está a técnica. Você tem essa habilidade. Se você tem essa habilidade, você consegue desenvolver criatividade. Você tem que saber aonde buscar essa criatividade. Ela é totalmente desenvolvida, ela é adquirida. Você precisa entender que criatividade está em qualquer lugar, está na vida, está na coisa mais básica que o teu filho faz, que o teu marido faz, que a tua filha faz, ou que a sua família de alguma maneira faz. Tá na coisa mais básica do mundo a criatividade. Isso a gente precisa abrir o nosso olho, a gente mudar a forma da gente enxergar o mundo e enxergar também aquilo que a gente produz. Quando você passa a enxergar aquilo que você produz de uma maneira muito mais ampla, que não só pegar duas madeirinhas, colar, botar uma dobradiça ou uma corrediça ou um puxador e é marcenaria, quando você enxergar que essa marcenaria, esse projeto de marcenaria que você está desenvolvendo, ele é para uma família, que ele tem um objetivo, que ele se propõe a resolver não só para guardar roupas, mas para resgatar uma autoestima, para resgatar um valor perdido, para resgatar uma intimidade perdida. Quando você se propõe, quando você enxerga que projeto de detalhamento de marcenaria tem esse poder, a sua criatividade ela passa a ser aguçada, porque você abre os seus sentidos, e eu falo todos os sentidos humanos, né? Físicos mesmo, biológicos mesmo que nós temos, eles se aguçam e quando você desperta, aquilo vai sendo trazido e vai agregando a técnica, o conhecimento técnico da graduação que você fez e você vai se tornar uma pessoa criativa. Isso é criatividade desenvolvida. Essa habilidade você pode desenvolver.
Porque todos nós temos ao nosso alcance natureza para observar. Nós temos, graças a Deus, hoje internet para fazer pesquisas, para viajar. A gente consegue visitar museus, a gente consegue fazer pesquisa de obras de arte, de escultura, sem sair da nossa casa. Então, aqui está até na palma da tua mão. Então, essas pesquisas todas, elas são repertório. Isso é a gente abrir o olho, abrir a mente para aquilo que vai nos desenvolver a habilidade da criatividade. É exatamente isso. É uma maneira de você pegar isso e depois trazer para dentro do teu projeto, que é possível. Eu consigo trazer elementos da natureza e entender aquele raciocínio, entender aquilo que ele que eu tô vendo, que me encantou, que me extasiou, que eu fiquei assim, sabe, bem relaxada, e trazer como um elemento criativo para dentro do projeto de marcenaria. Totalmente possível. É totalmente possível. Atividade, então, se você acha que você não nasceu com um dom, a boa notícia é que você pode desenvolvê-la. Tem chance. E aí você vai me perguntar, tá, Gabriela, mas o mercado não absorve isso. Absorve. Absorve sim. É a gente que tem um olhar limitado, é a gente que não compreende que quando a gente tem essa autenticidade, quando a gente tem esse repertório, quando a gente tem essa criatividade, é o mercado que nos procura e não a gente que procura o mercado para ser reconhecido. É totalmente o inverso. Então, o mercado vai te procurar porque você vai trazer para ele algo que ninguém mais trouxe. Porque você vai trazer algo criativo, desenvolvido através do seu olhar, através da sua vida, da tua vivência, das tuas dores, das tuas alegrias, das tuas crenças. A sua criatividade vai ser transbordada através disso. O mercado vai te procurar por conta disso. Então, ai, Gabriela, é fácil? Claro que não, gente. Nada cai do céu a não ser chuva. Então, a autoridade, reconhecimento também não vão cair do céu. Ele vai ser construído a partir do momento que você desenvolver a tua criatividade, a partir do momento que você trouxer a sua verdade para fora, para esparramar ela através do teu projeto. Então, criatividade é isso. Criatividade é o transbordar, é o teu transbordar, é você transbordando, é você comunicando. Não é criatividade, como eu falei, não acredita que a tua criatividade é um dom que ou você nasceu ou você não tem, ou que a criatividade é algo que é de inventar a roda. Não é isso. Quer dizer, não é só isso, né? A criatividade não é isso. A criatividade ela é construída. A criatividade ela é expandida. A criatividade ela é única. Ela é simples. Ela tá no dia a dia. Ela tá do teu lado. Ela tem cheiro. Ela deixa rastro. Quem aqui não já ouviu falar daquela frase assim? O sucesso deixa rastro. A criatividade deixa rastro. E você vai ser reconhecido pelo mercado pelo rastro que a sua criatividade vai deixar. O rastro que a tua criatividade vai deixar é o rastro que o mercado vai seguir até você. E para isso você precisa desenvolver essa criatividade. Vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho algumas arquitetas e designers, né? Algumas pessoas, uns profissionais que eu admiro muito o trabalho. E alguns profissionais que desenvolvem projeto de detalhamento de marcenaria assim com maestria, que eu gosto muito, uma dessas pessoas é a Marília Zimmermann. Marília Zimmermann é uma arquiteta que tem uma produção rica, personalizada, única, em que você vê uma foto, você consegue identificar que é o projeto dela. Mas ela não começou assim. Ela mesma conta a trajetória dela. E ela não foi sempre assim, só que hoje o mercado procura por ela. Por quê? Porque ela desenvolveu a criatividade dela. Eu fico, assim, embasbacada, eu fico super emocionada quando eu vejo os projetos
em que cada vez mais, quando ela vai se superando. Existem projetos que são mais básicos, e aí a gente entende que tem também o perfil do cliente, do projeto, da demanda, etc. e tal. Mas quando, a maioria das vezes, eu diria que 90%, é uma criatividade assim, que grita aos olhos. E é de arrepiar, gente. Só de falar eu fico toda arrepiada. Porque é muito bonito de ver. E você acha que ela foi sempre assim? Você acha que ela foi com essa criatividade à solta o tempo todo? E você acha que ela, do nada, ela saiu da faculdade sabendo fazer tudo? Não, ela construiu a carreira dela. E o mercado está atrás desse rastro que ela está deixando de criatividade e vem atrás dela. Porque você identifica que ali tem não só criatividade, mas ali também tem técnica, não se engana. Porque se você... Eu olho com... além do olhar da apreciadora, da beleza, da estética, daquelas soluções criativas que ela tem, eu olho também com um olhar mais técnico, mais criterioso, no sentido de, será que isso é executável ou não? Mesmo sabendo que, acreditando, né, que ela não vai fazer algo que não seja possível de acreditar, né, de executar. Mas eu olho com um olhar mais criterioso para entender como que aqueles encaixes funcionariam na vida real, como que aquilo dali ficaria de pé, como que eu explicaria aquela função, aquela nova forma de apresentar um projeto para uma marcenaria executar para mim na casa do meu cliente. E aí você vê que apenas uma pessoa com técnica conseguiria desenvolver projetos que tão criativos. E aí você vai já percebeu que um dos elementos principais para que você tenha criatividade, que você possa exercer a sua criatividade, é a técnica. Porque é ela que vai garantir que você vai poder ter a tua criatividade exposta. Porque não se engana, a forma que a gente cria, que é, no caso, a estética, que vem de uma criatividade, a forma, ela é um objeto nascido da função daquela marcenaria. Então, todo projeto tem uma função, um porquê. E esse porquê, ele é a base dessa minha criatividade. Então, quando eu tenho uma criatividade bem maravilhosa e eu tenho uma técnica que sustenta, gente, é sucesso. É projeto sucesso garantido. Por quê? Porque eu consigo explicar. Não basta eu saber criar. Eu tenho que saber detalhar para poder garantir que vai ser executado. Porque obra só vai ser vista, apreciada, vai virar autoridade, você vai ser requisitada, você vai ser encantada, você vai fidelizar a sua clientela com obra finalizada e executada. E executada sem problema. Sem problema grave, porque problema, perrengue, estresse, todos elas vão ter, não se iludam também. Então, assim, você precisa que a sua produção de projeto, ela seja executada. Concordam comigo? Vocês concordam que é muito melhor quando a gente tem a obra executada, a foto final ou, né, a produção final, ela é uma comprovação muito mais palpável do que se for só um 3D. Porque hoje em dia as pessoas já estão começando a entender que 3D não garante que vai ser executado. Porque no 3D, no papel, aceita tudo. Eu quero ver na hora de detalhar e colocar. Eu aqui estou falando para vocês que a criatividade é uma habilidade que você vai construir. Que você ter só a criatividade e não ter a técnica para executar, não te adianta de nada. Mas você precisa primeiro desenvolver a habilidade da criatividade e aí a gente vai para a técnica. Fica tranquilo, um passo de cada vez. A gente constrói esse caminho juntos. Fiquem tranquilos. Existe um jeito certo de você procurar. O jeito errado de você desenvolver a tua criatividade é você copiando. Primeiro que é plágio é crime, é antiético, não é legal de fazer. Então, se você copia, em algum momento, essa cópia vai virar contra você. E se você é daqueles que gosta de só seguir a tendência, porque todo mundo está fazendo, ou que seja, é tipo uma cópia, vamos dizer assim, você segue igual o cordeirinho, sabe? Vaquinha de presépio, que só balança a cabeça, ou então vai atrás assim, ou na manada. Se você só segue essa tendência,
também não é algo que vai estimular e desenvolver a tua criatividade. Então, para que você tenha realmente uma criatividade bem desenvolvida, você precisa entender como desenvolvê-la. É necessário que você entenda como é que é o processo, de onde você vai buscar o desenvolvimento dessa criatividade, de onde você vai trazer repertório para isso. E aí eu posso te dar uma infinidade de possibilidades, de locais e de formas para que você possa buscar essa criatividade. Mas para mim, a mais eficaz, vamos dizer assim, a que funciona mesmo, é o dia a dia da nossa vida, a vida cotidiana, as simples coisas da... Aconteceu já comigo, né? Eu olhando o funcionamento de uma máquina, uma máquina, sei lá não. Era uma máquina de marcenaria, tá? Eu olho muito para marcenaria, ok. Era uma máquina de marcenaria, só que ela tem uma função assim, uma função de lixadeira, na verdade. Só que eu queria trazê-la para resolver uma situação. Eu estava vivendo uma situação difícil de desenvolver um projeto e eu fui estudar. Eu fui pensar, deixa eu começar a estudar sobre, ver várias coisas aleatórias, tipo assim, sabe, aquela assim, um brainstorm mesmo. Deixa eu ver um monte de coisa. Em algum momento, meu cérebro vai pensar. Foi quando eu vi essa lixadeira, né, esse disco de serra funcionando. E ali eu tive uma ideia de fazer um tipo de trabalho que ia camuflar uma situação que, no caso, era do montante que eu queria disfarçar, a divisão da porta. Então, eu usei de uma outra forma aquela informação para fazer um detalhe assim, principal na porta de uma marcenaria. Então, isso é ser criativo. Eu peguei uma máquina da própria fábrica de marcenaria, que não tem, assim, função nenhuma de fazer um design, e eu usei o corte dela para criar um design numa porta, que me solucionou completamente a questão ali. Então, isso é a gente ser mais criativo, isso é usar a criatividade, é eu aplicar de formas diferentes. Outra situação que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e que vocês podem, assim, aguçar muito o desenvolvimento da criatividade de vocês é a observação da natureza. Vocês já repararam como que tudo é muito perfeito? Como que a combinação das cores é harmônica? Como que é equilibrada, né? O peso da quantidade de uma cor do lado da outra. A questão do equilíbrio, né? Do volume dos volumes. Se você parar para olhar as formas rochosas, como elas são nas montanhas, essas falésias, elas são perfeitamente... É um equilíbrio onde é mais pontiaguda, mais robusta, com a base mais larga, a base mais estreita. Uma funciona sobre a outra. Em algumas situações, elas são apenas verdadeiras esculturas. Então, todas essas informações que a gente tem, assim, aqui, de graça na nossa vida, elas são fonte de inspiração para que você tenha uma criatividade desenvolvida. Por quê? Você vai entender de combinação, você vai entender de proporção, você vai ver um funcionamento de alguma engrenagem, de alguma situação, de uma porta abrir, de uma cascata, de uma água que cai, de uma empilhadeira funcionando, ou de um banco, e aquilo dali vai te inspirar em trazer aquela forma, aquela função e aplicar ela de alguma outra forma. Não acha que isso tudo que você está vendo, que você está consumindo, vai ficar guardado no teu cérebro, esquecido e nunca mais será usado. No momento que você precisar buscar de criatividade, você buscar referências e fizer a pergunta dentro do teu cérebro, como é que eu vou resolver tal coisa? Ou como eu vou dar uma forma criativa para esse projeto de marcenaria, né, usando ripado e usando quartzo. Como que eu vou resolver isso?
Nesse momento, quando você vai buscar os repertórios de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já vivenciou, de tudo aquilo que você passou, você vai juntar pequenos elementos e isso daí vai se transformar na sua criatividade. Parece maluco, parece que não é assim que funciona, mas é assim que funciona. Já vi acontecer com várias pessoas. Sabe aqueles insights que a gente tem que do nada você tá olhando assim? Sabe assim, quando Newton estava pensando em como resolver, né, a equação, e aí ele estava parado embaixo de um pé de árvore e aí ele viu uma maçã cair. Então, ali ele teve um insight. E dali ele teve várias ideias. Não sei se a história é exatamente, perfeitamente como isso. Obviamente, eu tô comendo alguns pedaços, mas o cara genial. O que fez aquele insight na vida dele? Ele pegou todo o conhecimento dele técnico e colocou naquele insight. Então, uma forma da natureza, uma queda livre de um fruto da natureza, despertou nele um desenvolvimento técnico, teórico, que até hoje é um dos maiores que a gente tem. Que até hoje é base para quase tudo que a física. Repara que como que a natureza, as coisas simples, os acontecimentos básicos e simples da nossa vida, eles vão influenciar nas nossas decisões, no desenvolvimento da nossa criatividade. E criatividade, ela vai se transformar em autoridade, ela vai se transformar em lucro, ela vai se transformar em posicionamento. Então, é necessário que a gente desenvolva. Então, eu vou lançar não um desafio, mas eu vou te dar um incentivo. Eu vou pedir que você, a partir de hoje, né, comece a observar tudo que acontece ao teu redor de uma forma ampliada. Para de olhar para aquilo como sendo, uma maçã que caiu, uma pedra que está no meu caminho, a folha que está entupindo a calha do meu telhado, da minha casa. Não. Começa a reparar que aquela folha, como é que ela está caindo, por que ela está entupindo, por que aquela pedra caiu, como é que ela chegou até ali, qual é a forma que tem em volta. É muito maior do que só a pedra que está no caminho, é muito maior do que a folha que está entupindo a calha. Então, esse é o exercício que eu quero que você faça a partir de hoje. Quero que você faça o exercício de observar a sua vida mais simples, as ações mais simples, as coisas mais cotidianas, mais básicas, que você pode chamar de boba. Que eu te garanto que de boba não tem nada. E eu te garanto que ela vai ser o repertório que você vai começar a aplicar no desenvolvimento do projeto de marcenaria dentro do teu escritório. E você vai entender que a partir dessa observação, que a partir desse exercício, você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Unicamente porque você começou a observar e a linkar a tua vida cotidiana com a tua vida profissional. Que você começou a trazer as coisas básicas para a sua vida profissional. E que você vai entender que criatividade não é inventar roda. Criatividade é fazer algo novo, diferente com aquilo que já se conhece. E o nosso cotidiano é algo que a gente conhece com a palma da da nossa mão. A gente conhece tanto que a gente não dá nem atenção, que a gente nem percebe o que está acontecendo. É automático. E aí, quando a gente perde essa observação daquilo que é o cotidiano, né, e que se torna automático, a gente perde muito de apreciar e de ganhar e de ter conhecimento e de aumentar o nosso repertório. E hoje eu estou falando apenas da criatividade. E eu estou falando apenas de um projeto de detalhamento de marcenaria, que pode ser beneficiado pela tua vida cotidiana, pelo que você tem em volta de você, de graça, todo dia, toda hora, a todo momento. Então, faça o exercício e aplique nos seus projetos. Transforme o seu dia a dia, transforme a natureza em criatividade. E essa criatividade em projetos de detalhamento de marcenaria criativos, personalizados e únicos, para que você consiga ter autoridade e lucrar dentro do teu escritório, para que você consiga romper a barreira do início da carreira
ou do meio da carreira, ou seja lá do patamar que você tá, mas que eu tenho certeza que se você tá aqui me escutando, é porque tem algo que você quer romper, tem algo que você quer transpor, tem algo que você quer atravessar e tem algo que você quer alcançar. Então, o exercício de hoje, do episódio 1 da minissérie Marcenaria Detalhada, é esse: criatividade, vida, vivência, cotidiano. Gente, esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Nosso primeiro episódio dessa série Marcenaria Detalhada. Espero muito que vocês tenham aproveitado, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada pela companhia de vocês.